Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para a gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Eu sou o Adriano Oliveira e o episódio dessa semana, o Anamnese Podcast, teve o prazer de receber a Érica Camargo, uma executiva da indústria farmacêutica que é profissional da área da saúde e trilhou uma carreira brilhante na área de negócio da indústria farmacêutica. A Érica é responsável por uma área de acesso de uma grande empresa e tem um know-how muito grande com doenças raras e vários mercados de alta complexidade quando a gente fala de saúde. A Érica também é professora e coach. E o nosso bate-papo foi muito interessante. Como se posicionar no mercado onde o paciente é raro, mas o médico também é raro. Então, pode mergulhar nesse episódio porque ficou muito bom. A Érica trouxe de uma maneira muito didática os temas que envolvem essa jornada do paciente de doenças raras, bem interessante. E aproveitem até o final e muito obrigado pela sua audiência. Érica Camargo, quero muito te agradecer pela oportunidade de fazer esse bate-papo. Em pleno feriado, você está dividindo o seu tempo precioso conosco aqui para gravar esse podcast. Então, é uma honra conversar com você. E acho que tem vários temas aqui que você vai poder ajudar bastante na jornada desse ecossistema da saúde quando a gente fala com os médicos. Então, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Anamnese Podcast. Adriano, eu que agradeço, um prazer muito grande, espero poder contribuir, né, com a minha jornada aí, com as experiências e para trazer alguns insights também, afinal são mais de 20 anos nesse mercado, né? São 20 anos muito bem estruturados, né? Você passou por empresas de grande porte, você teve cargo de liderança, você participou de jornada de pacientes em patologias de alta complexidade, então, com certeza, vai ser um papo muito rico. E aí eu vou começar te perguntando exatamente esse ponto, Érica, porque quando a gente fala para o médico de um posicionamento, por exemplo, de uma clínica ou do consultório, eu fico pensando aqui, quando existe um pediatra, ele tem um atendimento convencional, né, de uma maneira simples falando, é um pouco mais simples de se posicionar ou de ser encontrado, você achar um pediatra. Mas você achar um pediatra, ou qual seja a especialidade de uma doença rara, que é algo que você tem muita experiência, eu acredito que o médico também tem um desafio, porque a gente fala muito de posicionamento de marca. E é algo que o médico e o mercado vem mostrando que o marketing traz essa ferramenta de posicionamento, né? E aí, se eu tenho um consultório só atendo paciente com doença rara, eu imagino que deva ser um desafio, né? E você está nessa ponta, encontrando todos esses componentes aí de toda essa jornada. O que você tem como dica, até para que o médico se posicione, né? Para que ele faça essa aparência ao paciente e diminuir, inclusive, a dor, né, desse encontro, porque às vezes o paciente está em um estado que precisa encontrar logo esse especialista. Não, muito bacana, assim, né, doenças raras é uma paixão mesmo. Eu falo que eu fui uma felizarda em poder trabalhar com doenças raras em todas as empresas que eu trabalhei, desde que eu sou farmacêutica bioquímica, trabalhei como farmacêutica hospitalar, desde que eu migrei, né, fiz essa transição para o mundo corporativo, para a indústria farmacêutica, que eu pude ter contato com diversas doenças raras. Então, desde doenças raras até ultra raras, né? Então, trabalhei com esclerose múltipla, fibrose cística, outras doenças metabólicas que são ultra raras, que também é uma paixão. E eu costumo falar que não são só as doenças raras que são raras, né? Os pacientes também são raros,
mas os tratadores, os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que tratam esses pacientes são ainda mais raros. Por quê? Porque, geralmente, a medicina, eu falo que muitas vezes ela é compartimentada, né, dividida em caixinhas, então é especialidade dentro da especialidade. A gente pega um ortopedista, por exemplo, então a gente tem o especialista de joelho, quadril, ombro, pé e assim por diante. Então, muitas vezes, passa, por exemplo, num médico que ainda não tem essa expertise com doenças raras, ele consegue identificar todos aqueles sintomas, né, ele reconhece quais são os sintomas, mas ele não consegue juntar tudo, muitas vezes fazer um diagnóstico com aquela certeza. Então, o que acontece hoje, o mais comum é eles falarem, não, muito obrigado, eu vou passar para um especialista. Ou um geneticista, por exemplo, eles costumam muitas vezes ver o geneticista como o grande especialista. E a gente tem muito poucos geneticistas hoje no Brasil, em torno de 300 médicos só. Então, é muito pouco. E as especialidades, como você falou, por exemplo, da pediatria, né, 70% das doenças raras, elas acometem essa faixa etária pediátrica. Então, muito assim, eu te digo com toda certeza, tem pacientes raros, sem diagnóstico, perdido dentro desse ecossistema, passando muitas vezes pelo ambulatório, pelas clínicas, pelos consultórios, dos médicos que não são especialistas naquele assunto, mas que muitas vezes não conseguem fazer esse diagnóstico. E o tempo médio para o diagnóstico de um paciente com doenças raras é 5 anos. Ou seja, isso é muito tempo. Muita coisa. E, por outro lado, a maioria, metade das crianças, ou até mais das crianças, acabam indo a óbito antes dos 5 anos de idade. Então, olha a importância de um médico que não é o especialista daquela doença, em aprender um pouco mais, em tentar fazer o diagnóstico ou entender um pouco mais como funciona esse ecossistema de doenças raras. Então, qual que é a dica, né? A dica, primeiro, é você tentar ver dentro da sua especialidade, da sua subespecialidade, que tipos de doenças raras que podem passar por ali, ou pelo menos aquelas que a gente escuta mais, ou que tem, por exemplo, uma rede de cuidados estruturada, centro de referência aqui no Brasil, ou que tem até tratamento medicamentoso, por exemplo. Vou dar um caso ali, a própria fibrose cística, que muitas pessoas conhecem. Então, fibrose cística tem multissintomas, então pode estar num pediatra sendo confundida, por exemplo, com crianças que têm sintomas respiratórios vários, e déficit de crescimento, por exemplo, e que tem ali algum problema do trato gastrointestinal, diarreia crônica, por exemplo, né? E aí, às vezes, não consegue linkar esses sintomas todos e falar, ué, que doença que pode ser essa? Então, a dica é tentar, dentro da sua especialidade, identificar, né, quais seriam essas possíveis doenças para quem tem interesse, obviamente. E aí mais longe, para quem tem interesse, eu acho que é muito, muito bacana, pelos médicos serem tão raros, eu já vi muitos bons médicos que não tinham doenças raras como o foco principal, mas tiveram interesse e acabaram se tornando especialistas extremamente reconhecidos no Brasil. Por quê? Porque são poucos. Se tem poucos, você se especializa naquilo. Você realmente vai conversar nos centros, o apoio da indústria farmacêutica é muito relevante, né, no desenvolvimento da expertise dentro das doenças raras para esses profissionais. Então, não foi nenhum nem dois, né, bons médicos que estavam ali dentro daquela especialidade e hoje são referências mesmo, mas reconhecidos no Brasil, chamados para opinar no Ministério da Saúde, assim por diante. Então, eu acho que tem um caminho e é muito, muito, muito importante que tenham mais médicos que se interessem, né, porque os pacientes precisam.
É. E aí é um ecossistema mesmo, né, Érica? Porque você trouxe aqui um ponto e um exemplo do médico que buscou um nicho. Isso para nós que trabalhamos na área da saúde, mas vamos dizer assim, do lado de trás do balcão, que é do lado da indústria farmacêutica, do lado de negócio, a gente chama isso de mercado, né? Claro, o médico tem a especialidade, e você trouxe um nicho, que é um nicho onde o médico ele vai se especializar e traz aí essa referência, por ter poucas pessoas. E os pacientes também são raros. E o tempo, me assusta o tempo diagnóstico, não sabia disso, de 5 anos. Então, é o que eu sempre falo, e eu acho que quase todos os podcasts que eu gravei, isso vem à tona. Foi uma coisa até que o Alexandre falou. Não adianta ser, né? Você tem que mostrar que é, você tem que parecer ser, não adianta ser. E aí, quando o médico se posiciona, é algo que a gente vê na internet, esse é o tal marketing de conteúdo, porque se o médico que tem o conhecimento da especialidade dividir conhecimento para os outros colegas e para a população como um todo, através de um canal, de uma rede social, ele está fazendo um serviço maravilhoso para a população, para todos nós. Ele pode impactar, porque hoje o digital não tem limite, e ele pode impactar uma pessoa que está a 2, 3 mil quilômetros daqui, da onde nós estamos gravando hoje. Eu, particularmente, estou em São Paulo, capital, não sei você. Eu estou em Itu, no interior de São Paulo. Então, nós estamos no estado de São Paulo, e isso pode abranger pacientes no Brasil todo. Então, o médico muitas vezes tem medo de fazer marketing de conteúdo. Ele está fazendo, na verdade, educação continuada, que a gente fala, e é um serviço à população. E se ele dá a informação, que ele é o especialista em informação correta, ele pode diminuir esse tempo de diagnóstico, né? Ele pode aumentar a sobrevida desse paciente em doença rara, e ele está fazendo algo que você também pode explicar um pouquinho para a gente, que é network com os outros médicos que trabalham dentro da especialidade. Não é verdade? Perfeito, acho que essa questão do posicionamento ali que você falou, às vezes um pouco que a gente faz ajuda muita gente. Eu falo que a gente tem muito conteúdo, né? Eu, você, os médicos de maneira geral e bons profissionais de qualquer área, a gente tem o conteúdo e muitas vezes a gente guarda, né? Esse conteúdo fica guardado, ou então a gente compartilha naquela zona de segurança, né, que são os nossos amigos, as pessoas que trabalham com a gente e ponto. E a gente tem hoje, a gente viu toda essa transformação digital acelerada pela pandemia, e que hoje a gente precisa pensar um pouco diferente, né? Não adianta falar, mas eu não gosto de redes sociais. Azar o seu, vai ter que aprender a gostar de um jeito ou de outro, né? Não para você se expor ao lado pessoal ou para fazer uma coisa que você não goste, mas dentro do jeito que você é, daquilo que para você tá ok, né? Colocar esse conteúdo também para fora, porque ajuda muita gente. O que eu quero dizer em fazer do seu jeito? Se você não gosta de gravar vídeo, não é obrigado a gravar vídeo para fazer um conteúdo. Você pode escrever. Se você não gosta de escrever, nem de gravar vídeo, você pode fazer esse networking de bastidores, ainda que digitalmente, né? Começar a se conectar ali com outras pessoas, expandir a rede. Então, eu acho que existem várias maneiras da pessoa conseguir se tornar ali uma autoridade no assunto, que é aos pouquinhos, porque às vezes você fala, mas eu não sou uma super autoridade, não é, mas para outras pessoas que não sabem nada e que querem saber aquilo que você sabe, médio, por exemplo, você já vai estar ajudando as outras pessoas. Então, por que não, né, colocar isso para fora devagar, sem ser um estresse? Cada um no seu ritmo, cada um da maneira com que gosta de fazer. Mas eu acho super importante, a gente vê muito poucos médicos se expondo em redes. Ah, mas para mim não precisa. Não é só questão de precisar, né, em termos de, se eu não fizer uma exposição ali, eu não consigo emprego. Não é isso. É de você virar esse mindset, porque o mundo mudou e está indo nessa direção, não tem mais volta. Então, você quer escalonar o seu posicionamento, muito mais fácil você fazer isso, né, de maneira consistente, de maneira planejada, através do mundo digital, do que no one-to-one ali no boca a boca.
Então, eu acho que você trouxe um ponto que eu acho extremamente relevante. Como você comentou, você tem que se posicionar da maneira que você se sente confortável. E se o médico não quer fazer nenhuma dessas alternativas que você trouxe, e que tá tudo bem, cada um a sua maneira, mas ele precisa ser encontrado. Se eu estou em um outro estado, como é que eu encontro esse médico? Eu hoje, por exemplo, eu vou te confessar, não tenho mais nenhum tipo de livrinho aqui do convênio para achar médico. Uhum. É claro, gente, não é pelo Google, então, não, a gente, claro que tem referência, a gente conversa, ainda mais o especialista, mas a apresentação digital ela é extremamente importante. E aí eu vou trazer uma provocação, né? E eu queria ouvir a sua opinião. O médico tem receio, às vezes, de gravar um vídeo, por exemplo, falando com um especialista que eu conversei esses dias aí de coluna e tal. Ele, poxa, Adriano, quero gravar uns vídeos aí a respeito de posicionamento do home office, que isso compromete e tal. Extremamente cheio de vergonha. Só que a gente conversando, ele gravou uma entrevista para uma rede de TV de extrema relevância, sem nenhum tipo de receio de ser criticado, julgado ou etc. Então, o conteúdo e a comunicação, ela é exatamente a mesma. A gente só está mudando a audiência. Porque se você fala para um grande canal de TV hoje, você atinge um público em massa. Se você fala através da sua rede social, você atinge o público que está ligado a você e que é uma audiência qualificada, porque se ele está buscando o seu conteúdo, ele tem interesse naquilo que você está falando. Ou seja, eu estou falando da mesma coisa, mas para dar uma entrevista numa rede de TV, talvez eu não tenha receio, talvez os meus colegas não vão me criticar, mas eu produzir uma informação dentro do meu canal digital, eu tenho medo. Uhum. Né? E aí o médico entrega muitas vezes. Por que a TV vai buscar esse médico? Porque ele é um especialista, renomado e que tem um alto conteúdo. E o médico, na maioria das vezes que eu saiba, vai até de graça. Ele não cobra nada por isso. Mas e o que ele ganha em volta? Ele ganha esse prestígio, ele ganha o conhecimento em massa. E do que nós estamos falando? De audiência. Então, acho que o médico não precisa mais se preocupar do canal, ele tem que se preocupar com o conteúdo dele, porque a entrevista que ele dá para a TV e o conteúdo que ele grava é o mesmo. Você concorda comigo ou não? Perfeito, perfeito. Assim, se ele acredita no conteúdo que ele está passando, não importa, né? Se é para meia dúzia de pessoas, se você vai dar uma palestra presencial em Harvard, ou se você vai gravar um vídeo e colocar no seu Instagram ou no seu LinkedIn, né? Você tem que acreditar no seu conteúdo. E aí, assim, realmente foca no sim, nas pessoas boas que vão se interessar, porque pessoas criticando ou falando, sempre vai ter. E, assim, simplesmente o que eu faço eu tiro da frente, eu deleto, simplesmente. Né? A não ser que seja, obviamente, alguma coisa para realmente melhorar, etc. Você podia fazer assim, tinha uma luz desse jeito, o áudio não estava. Mas fora isso, é, e outra, né? Tentativa e erro também. Qual o problema de você, né, fazer esse test and learn? Coloca pequenas coisas. Você não vai fazer um grande projeto, investir um monte de dinheiro numa gravação, num estúdio, numa coisa que você não sabe se vai dar certo. Começa pequeno, se permitindo errar ou se permitindo ter pequenas coisas ali, pequenos ajustes. E você vê como o público reage. E muitas vezes você vai se surpreender, porque a reação tende a ser muito boa quando o conteúdo é bom. Então, focar no conteúdo, começar pequeno, né? Pequenas incursões, coisas caseiras mesmo, tentando ajudar, dando o seu conteúdo de graça. Se você está doando o seu tempo, se você está doando aquilo que você faz, né? Que você tem conhecimento, que você acredita, você está dando isso de graça, dificilmente vai ter uma força contrária muito grande para te oprimir. Então, tentar, né? Começa pequeno, né, com poucas coisas, com conteúdo que você acredita que seja relevante, de fontes confiáveis, e aí eu tenho certeza que tem espaço para corrigir, a gente vai ficando cada vez melhor, né? Se eu pego o vídeo meu filho me zoa muito, eu falo, meu maior crítico é meu filho, de 15 anos. Quando eu comecei a fazer vídeo, realmente eu não sabia mexer, não fazia a menor ideia como editava, então eu coloquei uns vídeos que hoje eu olho e falo, nossa, estava bem ruim, mas o conteúdo era bom.
o vídeo, assim, saiu um foguete na minha cara, tinha som e um monte de barulho, é bem ruim, bem ruim. Mas o conteúdo agradou, porque era de verdade, porque eu estava tentando ajudar. Então, a dica é essa, né? Não ter medo de se expor. E se tem, um medinho a gente sempre tem, mas faz pequeno, pequenas coisas e aí a gente corrige. E o que você falou, não quer dizer que se o médico não faça essa e use as mídias digitais para se posicionar, para se apresentar aos seus pacientes, para se apresentar aos seus colegas, principalmente nesses casos que a gente trouxe de nichos, né, de tratar especialidades muito raras, o que ele está fazendo ali é contribuindo também com a sociedade, encurtando o caminho, muitas vezes, de sofrimento de um paciente que precisa chegar a um médico que tem a especialidade, o know-how que ele conhece. E aí um colega também que conhece vai se conectando. Então, a rede tem uma capilaridade muito grande, ela atinge patamares muito altos, e é o que você falou, o médico ele vai se tornar... não muda nada da formação dele. Ao contrário, vai o apresentando de uma maneira digital, que é o que eu vejo hoje que muitos médicos têm muita resistência, mas naturalmente precisa dar um primeiro passo. E aí eu pergunto, Isso, né? desculpa, eu te interrompi, mas é Claro, porque veio e assim, olha, é muito bacana, Adriano, quando a gente vê, por exemplo, se eu gostei desse médico, desse profissional, e ele tem essa rede social, é muito mais fácil eu indicar e virar e falar, ó, segue esse aqui, vai nesse aqui, e eu mando um link do LinkedIn, eu mando o link do Instagram, e a própria pessoa vai lá, porque comigo já aconteceu várias vezes. Já aconteceu com dentista, né? De eu ir procurar dentista, porque eu vi o posicionamento nas redes. Já aconteceu da dermatologista que eu levei a minha filha, porque eu nem a conhecia, eu comecei a ver, ela faz vídeos curtinhos, toda semana ela faz vídeo, sei lá, 3 minutos, dando dicas de cuidado da pele, fala coisas para adolescentes, né? Se posicionou ali de uma maneira que eu achei que ia criar uma empatia com a minha filha, não a conhecia, levei, adorei, a gente fez o tratamento, deu super certo, então, e agora eu recomendo, aí eu pego e falo, ó, leva nessa aqui, e eu mando o link, eu mando o vídeo, a gente consegue fazer uma conexão muito mais próxima, né, com esse profissional, através do marketing digital. para você apresentar alguém, se alguém tem que existir. Então, ele tem que estar posicionado digitalmente, não é isso? Isso aí. E o que é mais legal que você traz aqui, ó? E eu tenho certeza que pela sua experiência na indústria farmacêutica, a gente acaba criando uma criticidade também para avaliar vários outros pontos. E, por exemplo, o conteúdo que essa dermatologista produz é um conteúdo de extrema exposição, que causa algum desconforto? Nada, é coisa assim que ela vira, e até ela fala para o público, né? Ela não está falando para um outro colega, ela fala numa linguagem que, olha, se você tem as manchinhas, umas bolinhas no braço, o nome correto disso é tal. Para isso, muitas pessoas usam bucha, não sei o quê. Estou falando até um vídeo Claro! que eu assisti dela, né? Então, não use a bucha, o ideal é hidratar essa pele, não sei o quê, ponto. É isso. Ou seja, foi útil. Ela sabe que o conteúdo está correto, ela estudou, é uma fonte confiável, ela traduziu para um público leigo, né, que pudesse entender aquilo que ela estava falando, ela deu dicas, e olha que coisa bacana para você chamar pessoas ali, E né? de Eu uma acho maneira super leve. positiva, ao encontro dos propósitos do CRM como um todo. Então, ela não desrespeita nenhuma regra, ela Claro. oferece informação útil à população e que os médicos voltam e insistam, fazem isso de qualquer outra forma, seja na Uhum. aula, no ambulatório, seja na reunião, no consultório, e o virtual agora com a telemedicina aumentou muito mais também outras situações. Então, acho que é bem Sem interessante. dúvida. E isso eu acho que até, né, a gente falando um pouco de competências, então, o médico a gente sabe que tem muita competência técnica, foca muito em hard skill, então, estuda muito, né, a especialidade dentro da especialidade, faz mestrado, doutorado, pós-doc, um monte de treinamento, muitos seguem área acadêmica ali,
Mas tem o outro lado, que é o lado dessas competências comportamentais, né, soft skills, que é muito importante. E quando a gente fala de mundo digital, né, competências digitais, essa capacidade de se conectar, né, de atender virtualmente, de se conectar virtualmente, da gente gerar empatia no outro, de ter uma conexão virtual, é uma competência dos dias da próxima década, né? Eu diria, não é só de agora, mas é da próxima década. Então, isso também é uma maneira de você exercer, né, de corrigir, de aprender, porque ninguém nasce sabendo. Então, né, tentativa, vamos nas tentativas e a gente está aqui para evoluir, né? Então, vamos trabalhar isso também. O que você trouxe assim, é outra coisa que eu sempre me deparo. Tem uns conceitos que sempre vêm atuais, né, na indústria, no mercado como um todo, fala do tal do long life learning. Então, que é você... O médico já vive isso. Na verdade, eu não conheço um médico para estudar até hoje, né? Uhum. Muito pelo contrário, o médico vai buscando graduação até muito cedo, para acumular bastante experiência e conhecimento. Só que tem um ponto que eu brinco também, Eric, é assim, ó, o médico, quando termina a residência, ele vai fazer a prova de título, e aí ele pega lá o certificado de especialista. O que vem junto, e ninguém contou para ele, também não preparou na faculdade, é um cartão de empreendedor, né? Uhum. E seja Uhum. empreendedor da sua carreira, que vem o soft skills, seja empreendedor de um negócio na área da saúde, um hospital, uma clínica, o que quer que seja. Então, o médico sai ali com um cartão com a especialidade e sai com um cartão de empreendedor, mas ninguém revisou ele. Ele não foi treinado na faculdade para isso. Mas existem várias formas que isso podem acontecer. E esse ponto já faz uma conexão e uma outra grande habilidade que você adquiriu ao longo de todos esses anos de indústria farmacêutica e faz um trabalho muito legal também, que eu conheço e já ouvi bastante o pessoal falar, que é o coach, né? Que é o posicionamento de carreira, aonde a pessoa se encontrar, e você tem uma frase bem ousada no seu site, que você ajuda as pessoas a descobrir, fazerem elas serem aquilo que de fato elas querem ser, se descobrirem, né? Como que esse processo, Érica, pode ajudar o médico, por exemplo, seja na escolha de preparação de carreira, de posicionamento dentro de um consultório? Como você acredita? E, naturalmente, você deve ter várias experiências e pode dividir. Então, eu sou super suspeita, né, para falar de processo de coaching. Eu sempre gostei muito na indústria farmacêutica, né, sou da área da saúde e trabalho também com desenvolvimento humano. Então, como que é isso? Porque eu sempre tive equipes, né, dentro da indústria farmacêutica e sempre gostei muito, me dava muita satisfação de ver o desenvolvimento, as pessoas sendo promovidas e crescendo na carreira, e eu entender que tinha um pouquinho, né, da minha orientação, um pouquinho que eu pude contribuir um pouco para o desenvolvimento dessas pessoas. E aí eu fui fazer várias especializações, então fiz de coaching já três especializações. Esse ano eu vou fazer o meu de Master Coaching, estou feliz da vida em agosto. E aí, por que ajuda, né, nesse processo? Primeiro, porque é um processo de autoconhecimento muitíssimo importante para o desenvolvimento de carreira, mas principalmente, acima de tudo, para você ter clareza do que você quer. Né? Então, muitas vezes eu pego profissionais da área da saúde, então é muito comum ter médicos, por exemplo, que têm todo esse currículo, um monte de publicação, lattes, que não consegue se posicionar de uma maneira que as pessoas entendam. Então, a gente precisa entender qual que é o nosso público, qual que é o nosso propósito, quais são, do mesmo jeito que uma empresa, a gente entra no site de uma empresa e olha lá, tem missão, valores, propósito. A gente, como profissional, também tem que ter isso, né? Isso chama PVP, que é proposta de valor do profissional. Se você não sabe, né, o que você oferece, como é que você vai vender? Como é que você vai vender, por exemplo, que você é um bom médico para quem não te conhece e que você quer escalonar? Então, não é só o boca a boca, não é pelo livro do plano de saúde.
Então, a gente está falando de fazer um marketing digital, escalonar essa divulgação, né? Então, a gente primeiro precisa olhar para dentro, para poder reconhecer e para poder colocar com essa clareza e falar, olha, o que eu quero agora, o que eu quero daqui a um ano, o que eu quero no médio prazo, o que eu quero no longo prazo, quais são as rotas possíveis para chegar lá, o que me falta, não só da parte técnica, mas o que me falta em termos, né, de competências mesmo. Como a gente já falou aqui, várias competências, e para a gente ter essa comunicação digital. O ano passado saiu um artigo, não me lembro se foi da Gartner, acho que foi da Gartner Consultoria, onde eles colocaram as 5 principais competências para você se tornar um talento digital. E aí a gente pensa, mundo digital, todo mundo pensa em tecnologia, né? Então eu preciso ser bom em tal ferramenta e conhecimento de tal software, mas não era nada disso. Então, a primeira competência que eles colocaram ali é visão de negócios. O que é isso? Se eu tenho a visão do todo, a visão sistêmica, se eu consigo sair, olhar de cima, como um drone, e ter essa visão estratégica, né, do meu negócio, do que eu quero, e ter todo esse planejamento, eu tenho 9,9 vezes mais chance de me tornar um talento digital do que quem não tem essa competência. Então, vinha outras, era visão de negócios, adaptabilidade, inteligência política, eu achei super legal, né, que ele mescla essa inteligência corporativa, inteligência emocional, com como se relacionar com as pessoas. Então, eu acho extremamente importante a pessoa parar, e aí o coaching ajuda nesse sentido, aonde eu estou, onde eu quero chegar, como eu faço para chegar lá. Se deixar, eu falo aqui de coaching um monte, porque eu já estou no meu 4º processo de coaching hoje, então isso realmente para mim me ajuda muito. Vamos embora, o espaço é seu, nós que vamos ganhar com o conteúdo que você vai compartilhar, sem dúvida nenhuma. E você trouxe um tema que é importante, né? Acho que antes de pensar em se posicionar, eu preciso saber o que eu vou posicionar, quem que eu vou posicionar, não é verdade? Perfeito. Então, assim, o que eu quero para os próximos anos? Então, e não é sobre dinheiro, né? Porque o dinheiro é uma consequência de tudo que você faz. Óbvio que também todo mundo precisa se preparar financeiramente, porque os boletos, né? Se tem uma coisa que vence a vida, é o boleto, não é isso? O boleto vai vencer, então você tem que pagar. Mas se posicionar, né? Se encontrar ali, entender se eu sou um médico em começo de carreira, no meio da minha carreira, no final da minha carreira, não importa o que você quer e o que você quer daqui para frente, para os próximos anos. E muitas vezes é um profissional que está muito voltado para a área acadêmica e científica e fica à mercê de todo esse ecossistema. Porque eu brinco também, e não brinco, falo a verdade, né? É o seguinte, quando você olha, a gente sempre tem um discurso da indústria farmacêutica, nós aqui, que quando a gente olha para a jornada do paciente, o paciente é colocado no centro como objetivo do tratamento do propósito. O que a gente ignora é que quem aperta a mão do paciente é o médico. E sempre que a gente faz aquele apresentação em PowerPoint, põe o paciente no centro, põe todos os stakeholders em volta, e o médico é um dos stakeholders. Não, o médico ele está uma cápsula que envolve o paciente. Porque nada vai acontecer sem o diagnóstico, sem o tratamento médico. Então, e o médico dentro desse ecossistema, ele lida com vários stakeholders que são instituições altamente organizadas, seja pública ou privada. E ele é um profissional acadêmico, científico e que muitas vezes precisa deparar com essa questão de posicionamento, de estratégia, de marca venda, profissional do médico. Exato. Então, porque é isso que você começou falando no começo, não adianta ser bom, você tem que parecer bom, né? Se você não tem a sua marca, porque as pessoas não sabem quem você é. Então, se você não contar, e a gente vende outras coisas, né? A gente está acostumado a vender 10 mil coisas. Um filme que a gente gosta, por exemplo, uma viagem que a gente fez, a gente vende maravilhosamente. Por que você não consegue vender você? A gente vende outras pessoas, né? Mas a gente não se vende. Isso, exatamente. Então, tem que parar e entender. Eu não consigo, então, que ferramentas que eu preciso para conseguir?
Legal. Esse é um tema que realmente traz muita clareza, né? E a gente, a indústria nos proporciona várias capacitações e que trazem bastante identificação com esse tema. E tem uma pergunta aqui também, voltando no tema de doenças raras, que eu esqueci de fazer, vou fazer agora. Você acredita que toda essa movimentação digital, de tecnologia, que aconteceu agora na pandemia, qual a sua visão em função desses pacientes de doenças raras? Como é que está esse tempo de diagnóstico? Piorou, melhorou? Como é que está essa situação agora em função, por exemplo, da telemedicina? Claro que a gente sempre vai respeitar o exame físico e etc., mas atrapalhou, não atrapalhou? O digital atrapalha, ajuda? Eu vou começar pelo final, então. Eu acho que o digital, ele ajuda em muita coisa. Então, ajudou, por exemplo, as próprias associações de pacientes a se organizarem, se estruturarem um pouco melhor, fazer essa comunicação, tentar criar outras ferramentas para ter uma comunicação mais próxima, né? Então, software, esses wearables, então, apps no celular, para tentar ficar mais próximo. Com relação à dificuldade de diagnóstico, assim, eu não vi nenhuma pesquisa, esses outros números que eu trouxe no início são números oficiais mesmo, mas eu não vi nenhuma pesquisa, mas eu ouvi em lives, eu ouvi em discussões, congressos, etc., que realmente foi um dificultador, né? Então, os pacientes raros, eles são, sim, do grupo de risco, eles têm, são pacientes sindrômicos ali, muitas vezes, e, obviamente, eles ficaram ali com medo, né? Um medo exacerbado de ter que sair, procurar esses profissionais. Então, esses para os que já têm o diagnóstico. Então, eles criaram outras ferramentas, como, por exemplo, até podcast semanal, falando uma das associações de pacientes, né, que é a Febraharas, então ele tem um canal onde eles divulgam e falam questão de informações sobre Covid, doenças raras, foi muito importante, principalmente o ano passado, né, mais no começo da pandemia. E para esses que ainda não estão diagnosticados, assim, a gente viu que as pessoas estão indo menos ao médico, porque ficam com medo de procurar, né, de ir num pronto-socorro, de fazer no caso dos pacientes que demoram 5 anos, e muitas vezes, em média, eles vão em 9 especialidades, 9 a 14 especialidades antes de receber o diagnóstico. Então, é um dos dados que tem, e aí, certamente, isso é um dificultador, né? Você não poder ir livremente. E aí, eu acho que o meio digital também ajuda, porque quanto mais a gente falar, olha, se você tem esse sintoma, pode ser tal coisa, né? Eu vi campanhas agora falando do beijo salgado, da fibrose cística, que é uma campanha que a Roche fez até muito tempo atrás, mas que uma das associações de pacientes retomou esse ano, falando, ó, beije seu filho. Se você vê que o beijo ele é salgado, pode ser fibrose cística. Aí você une com isso. Então, assim, comunicação simples que pode ajudar. Eu acho muitíssimo importante. E que, de uma forma, num momento difícil de enfrentar uma pandemia, óbvio, mas trouxe uma mudança de comportamento que, se tivesse acontecido há 5 anos atrás, que já era disponível esse meio de comunicação, ou seja, acho que essa reinvenção também só ajuda, né? Então, sempre o meio digital, comunicação, não dá para estar fora do digital, é uma coisa, né? Não tem como. Por mais que você não queira, você precisa estar digitalizado, vamos dizer assim. Eu gravei semana passada com a Dani Junco, que é CEO da Bitumami, e ela traz um pouco dessa frase, né, cara? Se você não está no digital, você não existe, e assim, você simplesmente vai ser o item fora, excluído. Digital. Exatamente. E você tem um posicionamento muito forte numa rede social profissional, que é o LinkedIn, né? E você tem aí um público muito grande que te acompanha, que consome os seus conteúdos ali, que se inspira em você, eu sou um deles, e que traz bastante comunicação. Então, você tem uma experiência muito forte. E eu queria te fazer uma